Bom, então dando sequência ao nosso Toyota Business Practices, nós estamos falando das etapas do processo. Nós falamos anteriormente na etapa 1, esclarecer o problema, na etapa 2, estratificar o problema, etapas muito importantes, estão no P lá do PDCA, estão no planejamento. Então nós vamos falar agora em definir a meta e identificar a causa raiz. Duas etapas também muito fundamentais aí para o sucesso do trabalho. Então, quando a gente fala em definir a meta, a gente está falando em estabelecer um objetivo claro, mensurável e com prazo para resolver, né, para a tomada de ação e resolver o problema. Então, nessa hora, a meta deve ser, né, um compromisso de trabalho com todo o time todo deve estar comprometido para que a meta seja atingível, e ela deve ser, então, mensurável, concreta, né, e com um objetivo, um desafio. Também não pode ser uma meta muito folgada, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, a gente pode pensar em reduzir em 90% as reclamações no horário de pico em 3 meses. Então, e aí a gente fala também da meta SMART, né, que a meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo definido. Então a gente tem aqui, né, uma meta que é mensurável, ela é específica, ela tem um prazo, né? Então, lembrando, né, que definir a meta estabelece um objetivo claro e mensurável com prazo para direcionar as nossas ações. Então essa é a nossa meta, aí no caso da nossa pizzaria. Então a gente vai lá, né, no A3, que descreve o Toyota Business Practices, e vai escrever a nossa meta de maneira bem mensurável. E aí a gente vai da etapa, né, 4, que é identificar a causa raiz. Então nessa etapa a gente vai investigar e descobrir a causa fundamental ou causas fundamentais que geram o problema. Então uma técnica muito importante é sempre permaneça perguntando por quê. Tão simples mas tão objetiva até descobrir a causa raiz do problema. É importante descobrir a causa raiz dos problemas baseados nos fatos, sem viés, né? De novo, a gente fala não ir com preconceitos, mas ir de maneira objetiva. E vá ao Gemba, sempre ao Gemba, e pergunte por quê que aquele dificuldade, aquele problema está acontecendo. Então, por que as pizzas atrasam aos sábados? Quais são os possíveis motivos que levam ao atraso? Isso ainda é ainda genérico, então tem que mergulhar. E aí aqui a gente está usando, né, o famoso 4M, ou método de Ishikawa, que vai falar em problemas ligados a materiais, máquinas, mão de obra e método. Nesse caso aqui, material não é mensurável, e aqui a gente elimina também quando uma causa não tem uma fonte de dados confirmado, que não foi visualizado no Gemba, a gente vai eliminar. Máquina também não é aplicável e mão de obra também não é aplicável. Então, a gente está se centrando aqui no método. Então, por que a gente tem problemas, né? A gente tem problemas porque a gente tem problema no tempo de entrega. Por que demora o tempo de entrega? Porque o entregador não encontra o endereço. Por que o entregador não encontra o endereço? Porque ele é anotado de maneira errada.
Por que que ele é anotado de maneira errada? Porque o local onde é anotado o endereço tem muito barulho. Por que o local tem muito barulho? Porque ele é um local muito aberto. E aí a gente começa a chegar na causa raiz, né? Local com muito barulho, local muito aberto, nós estamos chegando no problema que está nos causando aquelas reclamações da entrega no horário de pico. Normalmente um horário também mais agitado, com mais barulho, mais movimentação na rua, mais pessoas, mais pedidos, também proporciona essa dificuldade maior. Nesse momento é sempre importante os 4 porquês, os 4 lembros a gente já falou, os porquês também, né? E usar brainstorming, né? Aquela técnica de discutir com as pessoas para poder chegar na causa raiz. Então a gente vai lá e ao identificar na etapa 4 do nosso A3, a gente vai colocar lá a causa raiz, que é o local muito aberto que deixa o ruído entrar e se anota errado e aí tem atraso na entrega. Tá bom, gente? Então, mais 2 etapas. Agora, no próximo vídeo, nós vamos aí concluir com essas outras etapas o nosso exemplo aí da pizzaria do Toyota Business Practices. Não percam!